Meu boa noite ou boa tarde, que Deus possa fazer morada em vossos corações. É uma alegria muito grande poder estar aqui na TV Sinec com o programa Palavra de Fé. Sábado nós estivemos terminando a semana de oração Caleb lá na igreja de Jardim Santo André. A semana toda falamos da Palavra de Deus, louvores, foi uma bênção. E no sábado mesmo, à tarde também estivemos na igreja de Etelvina. De manhã estivemos terminando a semana de oração lá no Jardim Santo André e à tarde no Jardim Etelvina. Estivemos ali cantando também com o grupo Palavra e Música. E é um prazer muito grande realmente poder explanar a Palavra de Deus. E eu gosto muito de estar aí pregando, falando. E também temos que viver, porque pregar, falar é uma coisa, agora viver é outra. Então tem que ser um complemento, tem que ser um conjunto completo realmente para que a gente possa compreender a palavra de Deus. E eu gostaria de levar uma oração ao Senhor, pedir a direção de Deus, para que tudo que seja feito aqui seja somente para a honra e glória de Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço a tua direção pelo poder do Espírito Santo e a proteção dos santos anjos, Senhor, para que possamos compreender, colocar em nossos corações e praticar somente a tua palavra, Senhor. No doce nome de Jesus, amém, Senhor. E eu também quero louvar a Deus com o hino. Quero pegar a colinha aqui, porque esse hino é novo, então eu tenho que estar com a colinha aqui. Oração. Voa
música, louvar a Deus, abrir o coração para Ele, entregar o coração. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos de tomar muito cuidado, muitas vezes, com o que ouvimos, examinarmos as Escrituras, porque as Escrituras elas vão mostrar o que é correto e o que é incorreto. Eu não acredito numa palavra que não esteja segundo a palavra de Deus. Isso não tem como. Independente da religião, não colocamos placa de igreja, você sabe muito bem sobre isso, não fazemos acepção, porque somos um só povo, uma só família. Mas nós temos que conhecer a verdade, porque é a verdade que vai me libertar. Muitas vezes eu posso trazer algo aqui que não está correspondendo à Bíblia, e você pode estar aí do outro lado, crendo, praticar, e aí quando Jesus voltar, você vai falar: mas eu ouvi o irmão Verde falar, o pastor falar, o padre falar, o bispo falar. Não vá pelas minhas palavras, vá pela luz que Deus te deu, que é a palavra de Deus. A Bíblia, lá em Salmos capítulo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Então eu tenho que andar segundo a palavra de Deus. Você acha que Satanás ele ia colocar? Ele sempre tentou contrapor a palavra de Deus. Ele sempre tentou tirar a verdade de Deus e colocar a mentira, para que as pessoas entendam que o que está sendo dito é mentira, e o que Deus diz, o que o homem diz é verdade, e o que Deus diz é mentira. Mas nós vamos sobre a Bíblia, e a Bíblia ela é bem clara, ela não deixa margem de dúvida, porque Deus, essa Bíblia, ela não começou a ser escrita hoje. Não existe Bíblia, ela é uma só. A palavra de Deus, desde o princípio, desde quando Deus criou o mundo, a Bíblia ela já existe, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não muda. O homem tenta mudar, mas Deus ele não muda, e é onde a gente muitas vezes cai nas armadilhas e acaba se deixando levar e se perde, porque vamos correr de Jesus, porque ouvir o homem e não ouvir a Deus. Vamos dar ouvido somente a Deus. E eu gostaria de conversar com os irmãos um pouquinho sobre os mandamentos de Deus. Isso está em todas as Bíblias, católica, espírita, evangélica, todas as Bíblias. Está ali relatado em Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante. Eu quero compartilhar com vocês aqui. É muito interessante, porque tem alguns tópicos aqui que nós precisamos de compreender direitinho, para não cairmos nas armadilhas do inimigo. Nós estamos vivendo nos últimos instantes. Se você ler Daniel lá, você vai ver que há uma estátua da qual Nabucodonosor fez para ser honrado, e foi eliminando parte por parte. Nós estamos no dedinho da unha da estátua. Não tem mais tempo, temos que tomar decisões, buscar a presença de Deus, ou conhecer a verdade e participar da verdade, ou querer continuar no mundo dando ouvido a doutrinas que não são de Deus e sim de homens. Então vamos lá. Então falou, versículo 1, então falou Deus todas essas palavras. Deus vem falando: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro ponto, você lembra muito bem que Israel, quando José foi para o Egito, houve aquele período de fome. Jacó levou a sua família, porque José era o governador do Egito, levaram ali, e eles estabeleceram ali na terra de Gósen, e ali ficaram, até que José veio a falecer. José falecendo, entrou um outro rei, e aí começou a escravizar o povo de Deus. O povo ficou escravizado e já não conhecia, foi se distanciando da palavra de Deus, porque não tinha tempo, o inimigo não deixava, não dava tempo para que eles pudessem examinar. E ali Deus vem dizendo que ele tirou da casa da servidão. E você lembra bem que Moisés foi lá ao Egito como instrumento na mão de Deus para libertar o povo, trazer o povo para adorá-lo em espírito e em verdade no deserto. E ali Moisés traz todo o seu povo para adorar. Então Deus, eu tirei vocês do erro, do sofrimento, da dor, da tristeza, da maldade e da morte. Eu tirei vocês para vocês me servirem. Ele é o único Deus. Não terás outros deuses diante de mim, nem farás para ti imagem e escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra,
nem nas águas debaixo da terra. Não devemos colocar nada, nada, seja um sofá, seja uma televisão, seja uma roupa, seja o que for, acima de Deus. Não temos que adorar esse tipo de coisa, um carro, qualquer outro tipo de coisa. Não terás outros deuses diante de mim, não faremos outros deuses para adorar e deixaremos Deus de lado. Aqui vem dizendo: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Versículo 6: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus faz misericórdia daqueles que amam a Deus e guardam os mandamentos de Deus, que é relatado aqui em Êxodo capítulo 20. Quando eu começo a discorrer o capítulo 20, então são os mandamentos, a carta de amor que Deus tem para cada um de nós, para nós não adorarmos outro. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente, o que tomar o seu nome em vão. E quantas pessoas têm tomado o nome de Deus em vão, não fazendo a vontade de Deus, mas pedindo a Deus que Deus o abençoe, mesmo pisando nos mandamentos de Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim, me abençoe, mesmo fazendo tudo errado, e coloca o nome de Deus em vão. Isso daí não é em todas as igrejas, isso daí é geral. São pessoas que não têm um alicerce sobre a palavra de Deus, não têm uma profundidade realmente sobre a palavra de Deus, e aí acabam falando coisas que não eram para se falar, estão deixando o nome de Deus de lado, exaltando o inimigo, e estão pedindo para Deus: Senhor, me abençoe, tenha misericórdia de mim, faça com que isso aconteça, faça com aquilo. Mas Deus estou colocando o nome de Deus em vão. Não estou colocando o nome de Deus da forma que ela tem que ser colocada. Aí vem dizendo um dos mandamentos, são 10. Se você tirar um, seja qual for, ele vai ficar sendo 9. E Deus não fez 9 mandamentos, Deus deu 10 mandamentos. Isso na minha Bíblia, na sua Bíblia. Mas esse mandamento, as pessoas dizem, não, foi abolido na cruz do Calvário. Então, peraí, Deus não é perfeito, o céu não é perfeito, não tem nada perfeito. Se tirou um dos mandamentos, se Deus determinou 10 mandamentos, e o homem está tirando um porque achou que aquele lá não serve mais, porque Deus, ele já arrancou aquele mandamento quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, não há mais necessidade de fazer esse mandamento ficar em vigor. Então, amiguinho, você me perdoa, meu irmão, mas quando Jesus voltar, o local que você está, na sua, na qualquer outra igreja, se não estiver fazendo segundo a vontade de Deus, aí você fala, mas eu estou adorando a Deus. Não, não está, porque você não guarda um dos mandamentos. Você está colocando o nome de Deus em vão, porque a Bíblia, ela é universal, é em todos os países que você for, você vai encontrar as mesmas palavras. João Ferreira de Almeida, outra Bíblia, nas traduções, você pode ir lá que é os mesmos 10 mandamentos. Aqui no Brasil, no Japão, na Europa, seja onde for, os 10 mandamentos, eles estão citados na minha Bíblia. Se fosse para não ter esse mandamento, Deus tinha removido, o homem não ia escrever, porque a Bíblia toda é inspirada. A Bíblia toda é inspirada. Deus inspirou através do Espírito Santo os profetas e os apóstolos para escrever a Bíblia. A Bíblia não foi escrita por homens, e sim, Deus, ele foi dizendo, lembrando o homem através do Espírito Santo, e ele foi escrevendo. Deus tinha tirado o mandamento, então não é mais 10 mandamentos, são 9 mandamentos. E muitos guardam 9 mandamentos, não guardam 10. Aqui vem dizendo assim: lembra-te do dia do sábado, lembra-te. Você pode ler todos os mandamentos, está dizendo não, 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 não. Mas o sábado você lembra muito bem. Lembra-te, por quê? Porque haveria de esquecer, como Israel no Egito esqueceu os mandamentos de Deus. E aí nós vimos lá que Deus, ele não muda, Deus não muda, Deus é eterno. Olha aqui, eu quero ler com vocês São João 17:17. São João 17:17.
São João 17:17. Está escrito assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de quem é a verdade? A minha palavra? A palavra da minha igreja? A palavra da sua igreja? A palavra do padre, do bispo, do pastor, do ancião, do diácono? Essa é a verdade? Não. A palavra de Deus, ela é a verdade. E ela diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos voltar lá para Êxodo capítulo 20. Eu quero continuar aqui comentando com vocês a respeito dessa questão, porque nós precisamos, não adianta eu querer enganar os meus irmãos, porque o sangue de cada um vai ser cobrado daquilo que eu estou dizendo aqui. Se eu estou exaltando ao nome do Senhor, Deus vai honrar, vai ser honrado e vai mostrar para você a verdade. Agora, se eu não estou falando segundo a palavra de Deus, não vai ter mais palavras para me falar. Deus não vai permitir que eu continue fazendo as pessoas errarem e errarem e errarem. Deus não gosta desse tipo de coisa, porque Deus veio para salvar. Ele não veio para julgar, mas Ele veio para salvar. Mas agora nós estamos passando sobre o julgamento, sim. Nós estamos passando sobre o julgamento. Tudo aquilo que eu faço em campo aberto ou em secreto, Deus conhece o meu e o seu coração. Nada é oculto para Deus. E aqui Deus vem dizendo: lembra do dia do sábado para o santificar. Vamos voltar um pouquinho. Quando Deus criou o planeta Terra, capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1 de Gênesis. Vamos lá. Aqui você vai discorrer a criação de Deus. Quando chega aqui, quando eu vou discorrendo aqui no capítulo 27, olha, no capítulo 26, vem dizendo assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus o abençoou. E aqui vem dizendo no versículo do capítulo 2, versículo 1: assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado, não existia, só existia o homem que Deus criou. E aí vem dizendo aqui: e havendo Deus determinado o dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou, prestem bem atenção, neste dia, de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a tua obra que como Criador fizera. Não foi o homem. Eu até gostaria de passar por José Roberto. Zé Roberto, quando Deus criou todas as coisas, o Zé Roberto está aqui conosco. Quando Deus criou todas as coisas, Ele descansou no sétimo dia. E o que Ele fez? Ele abençoou e santificou. O que é santificar? Santificar nada é do que separar, né? Tudo aquilo que é separado, Deus considera como santo, né? O sábado, o dízimo, né? E muitas outras coisas, não vou citar aqui ainda. Então, separar, santo significa separado para uma determinada obra que Deus requer de cada um de nós. É isso, Verde? Isso mesmo. Então, veja bem, Ele separou o sétimo dia com qual finalidade? Qual foi a finalidade que Deus separou o sétimo dia? Porque Ele descansou, a obra já estava completa. Imagine, Verde, por exemplo, essa vida louca que todo mundo leva hoje em dia. Imagine se não tivesse um dia de descanso. Foi justamente por isso que Deus instituiu o sábado, para que eu pudesse dar uma descansada, né? Acalmar, né? Descansar. Agora, corpo e mente também. Sim, deixa eu te perguntar, mas eu posso descansar no domingo? Corpo, mente, eu posso descansar no domingo? Na segunda-feira. Na segunda-feira?
Isso, qualquer dia. Mas Deus separou o sábado, não foi domingo. Para quem? Para nós ou para o homem? Ou para Deus? Para nós. Deus separou porque esse dia é de Deus. Sim. Esse dia é de Deus. É que nem o seu aniversário. Aquele dia é o seu aniversário, é o seu dia. Especial. É um dia especial. Isso. O dia do seu casamento, o dia que o seu filho nasceu, são dias especiais, dias que é somente para ele. Quando o seu filho nasceu, a data do aniversário do seu filho é uma alegria, uma bênção. Você quer regozijar, você quer fazer festa. No dia do seu casamento, você teve já a festa da união do homem e a mulher. E você vai sempre se lembrar dessas datas, o dia do seu aniversário. Então Deus deixou bem claro. Deus abençoou, santificou e abençoou. E outra coisa, viu, Verde, e os internautas que nos assistem aí, veja bem, que Deus, o sábado, é o selo do Deus vivo, né? Por quê? Porque o sábado é o único mandamento, é o memorial, que nos mostra que Deus é o criador e mantenedor de todas as coisas. Por isso que eu li Gênesis lá. Deus, na sua criação, ele começa lá, onde faz separação de todas as coisas, onde cria os animais, cria os vegetais, cria os peixes, cria as aves, cria tudo. E Deus está dizendo: olha, filho, está vendo tudo aqui? Tudo isso eu criei para você. Deus criou para mim e para você, para nós lembrarmos que Ele é o Criador. Nada mais que isso. Só nós lembrarmos que Deus é o Criador e fazermos uma festa, mas não uma festa como se fazem. Festa com bebidas alcoólicas, com droga, com prostituição. Não, uma festa que seja para a honra e glória de Deus, adorando a criação, a criatura, adorando ao Criador, adorando ao Criador. Viu, Verde, outra coisa também é o seguinte: todo artista, né? Todo artista, após ele pintar o quadro, né, fazer a sua obra de arte lá, dando vida, né? O que ele faz? Ele assina. Por quê? A autoria. A autoria dele, aquela assinatura mostra que ele é o autor daquela obra. Né? E Deus, após ter criado o mundo, né, toda a sua obra, toda a obra, tudo, céus, estrelas, a lua, o que ele fez? Assinou. Ele criou o sábado, então assinou com o sábado, santo sábado. Pronto. A assinatura de Deus. Muito bem explanado, José. Muito bem explanado. O sábado, não sei se você ainda já leu aí, ou se vai ler ainda, Isaías diz que o sábado é um sinal entre Deus e o seu homem. Povo. Pronto. É um sinal, é uma aliança. É uma aliança. Deus diz que isso daqui é uma aliança, é o selo. Porque Deus, é o selo realmente de Deus ali. Ele carimbou. Carimbou, viu, Verde, os internautas? Que veja só, não sei se ainda é assim, mas deve ser. Aqueles fazendeiros, quando os gados dele, eles lá, compram os gados, os cavalos, tudo que ele tem lá, o que ele faz lá? Ele marca. Ele faz uma marca, não é isso? Por quê? É o selo dele. Porque se perder, ou se alguém roubar, ele sabe que aquele cavalo, aquela vaca, aquele boi é dele. Agora veja bem, o sábado, Deus, o povo de Deus, tem o quê? Um sinal aqui na terra. Que sinal é esse? É o sábado do Deus vivo. E você só guarda ele se você crê. Se você crê que Deus é o Criador e que nós devemos reverenciá-lo e guardar esse mandamento como adoração, não como sacrifício, mas sim como adoração, porque o inimigo ele sempre tenta fazer a contrafação, né? Ele colocou a cruz do Calvário, Jesus na cruz do Calvário, como ponto central dos mandamentos de Deus. Que Jesus ali na cruz, olha o que ele alega. Não, mas ali na cruz Jesus morreu porque o sábado estava muito pesado para os judeus e para a humanidade. Então Jesus lá pagou. Ele escreveu o mandamento para Moisés com seus próprios dedos numa tábua de pedra. O próprio Deus escreveu, o próprio Jesus escreveu. Aí depois Jesus resolve: ah não, peraí, foi muito pesado, pai, o que nós fizemos para o ser humano. Vamos anular esse mandamento aí, não é mais 10. Corta, não existe mais 10 mandamentos, são 9 mandamentos. O sábado você tira fora, não precisa mais. Igreja nenhuma precisa mais. O meu selo, a minha assinatura, pode cancelar porque eu fiz algo errado. Deus fez algo errado. Não era para Deus colocar o sábado como dia de guarda, porque pesou muito para o ser humano. E aí eles alegam que agora
O domingo é dia de guarda porque a Igreja Católica assim o fez, e a Igreja Católica é bem clara, ela não deixa dúvida nenhuma, nós colocamos a nossa doutrina. Sem autorização nenhuma. Sem autorização divina. Deus não autorizou ninguém. O Papa se colocando na autoridade de Deus, assim como Satanás disse, subirei aos céus acima das estrelas e terei o meu trono, assim o Papa, o ser humano, um homem, que também pode ser resgatado, não é porque ele está hoje, mas ele pode se arrepender e ser resgatado, ele pode compreender melhor a palavra de Deus e ser resgatado. Agora, se ele não quiser, olha quantos milhares de pessoas ele está levando para o buraco junto com ele. Olha quantos milhares de pessoas, porque não obedecem à palavra de Deus. Se Deus tirou um mandamento, então não coloca mais na Bíblia, tanto católica como catecismo, como 10 mandamentos. Tira. Pega a Bíblia, rasga e joga fora, porque ela não tem valor, porque ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não tem validade diante do homem, e sim a palavra do homem, e o homem é criatura. Satanás era criatura, queria tomar a autoridade de Deus, ser semelhante ao Altíssimo, e hoje na terra não tem dúvida, homens estão querendo ser como Deus, não acreditando, tanto é que agora a Bíblia, não sei se você está sabendo, o próprio Papa falou que a Bíblia tem muitos erros. A Bíblia tem muitos erros. Estão fazendo uma nova Bíblia, se eu não me engano, acho que o ano que vem ela já sai. E a nossa Bíblia, essa Bíblia da qual todos temos, vai ser tirada de nós. E nós vamos ficar aí dando atenção. Porque Satanás, qual a intenção de Satanás? É só iludir, mentir, né? Enganar. Ele já está perdido. Ele quer levar quem mais? Ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Né? E quantas pessoas estão se deixando levar, não estão acreditando na palavra de Deus, assim como Israel muitas vezes se desviou dos caminhos do Senhor? Sim. Você lembra muito bem que Israel sempre, através, que nem o pastor estava citando, nos últimos dias, o que mais vai pegar, qual é a estratégia de Satanás? Trabalhar com a sensualidade, o adultério, com todo esse tipo de coisa, distanciando, é como ele falou, muitos irmãos estão quase entrando em Canaã, como assim no passado, mas por esse motivo estão deixando de entrar por causa da sensualidade. Satanás, ele usa estratégias que você nem imagina, meu irmão, que você nem imagina. Você fala, não, mas está tudo certo, eu estou andando no caminho do Senhor, eu estou indo para a igreja, eu estou pulando, eu estou gritando, mas você está guardando. Aí vem aquele mandamento que eu acabei de falar, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e nós estamos tomando o nome do Senhor teu Deus em vão, não estamos guardando os mandamentos como devemos guardar, não estamos seguindo a palavra de Deus como devemos guardar, José. É difícil. Então, e ainda voltando aí para os 10 mandamentos, né? Que é o tema, né? Santiago 2,10 nos diz o seguinte, vocês podem conferir na Bíblia de vocês também. Está aqui, eu tenho aqui. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, verso 10. Leia aí, Verde, o que diz aí? Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só, o quê? Ponto. Torna-se culpado de todos. Em um só ponto se torna culpado de todos. Então, quer dizer, são 10 e eu não guardo um, eu estou com 9, então eu estou tropeçando em um. É simples assim. Outra coisa que eu tenho observado, infelizmente é uma tristeza. Nós vemos aí algumas igrejas, quando Salomão construiu o templo, o que foi colocado no templo? No santuário, no Santo dos Santos? Só ouro, coisas mais preciosas para Deus. E hoje muitas igrejas colocam um tambor, onde você coloca óleo, gasolina, onde você faz churrasco, onde você coloca nos barzinhos à noite para tomar cerveja. Olha como eu estou desqualificando, aí depois eu falo, Senhor, louvado seja o teu nome, eu usei o púlpito para colocar uma palavra, a tua palavra santa, a Bíblia, santas escrituras, em cima dela e trazer para as pessoas. Olha quanto estão rebaixando a palavra de Deus. E depois diz, Senhor, que a sua igreja seja fortalecida. Como que você está falando uma coisa dessa? Você está colocando o nome de Deus em vão? Só tem, hoje em dia, Verde, eu verifico aí, começando pelas músicas, a gente sempre fala de música, né? Só tem fogo estranho, né, diante do altar de Deus. E o ser humano não consegue abrir os olhos, José. E eles pensam, os evangélicos de uma forma geral, né? Pensa que isso daí é música sacra ainda, só tem... Vamos
fala português, cara, né? Músicas, só tem lixo. Músicas que não adoram a Deus e sim ao inimigo. E aí eu vou lá, Senhor, Deus seja louvado, coloca o nome de Deus em vão. Vestuário. Uma vez o pastor pegou, eu ouvi ontem esse sermão, ele estava no NASP, estava pregando e foi pregar numa certa igreja, e na certa igreja era pequena e ele olhava para um lado, e quando ele olhava para o outro lado ele falou, não conseguia ficar olhando para esse lado. Por quê? Porque tinha uma irmã que esqueceu a roupa dela em casa. Sensualidade. Ela esqueceu a roupa dela em casa. Uma jovem com uma sainha mostrando tudo dentro da igreja, e a mãe disse assim, olha, minha filha não gostou do que o senhor falou, e ela falou que não volta mais para a igreja, mas eu gostaria que ela fosse para a igreja mesmo assim, do jeito que ela está, que ela estivesse dentro da igreja. O pastor falou, é melhor ela ficar lá, porque ela vai atrair muitos para o caminho errado. Porque aqui você lembra, eu quero só lembrar um detalhe aqui. Quando Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus, Balaão não conseguiu, em hipótese alguma. Aí Israel vai, passa, todos tranquilo. Aí qual que é a outra estratégia? Já que não conseguiu, Amaleque não conseguiu, qual a outra estratégia? Vamos mandar as nossas mulheres para o meio dos acampamentos deles, e lá eles vão começar a se encantar com elas, vão se prostituir com elas, e aí eles estão fracos, porque Deus vai ver que eles estão em pecado e vai nos entregar nas mãos. Então você vê que Satanás ele usa estratégias bem elaboradas. Diferentes, cada tipo. Bem elaboradas. É que nem agora. Agora, qual que é a estratégia que ele tá usando? Ele sabe que o adventista, ele é guardador do sábado, dos mandamentos de Deus. Então ele não vai chegar na igreja e vai falar, olha irmãos, não precisa mais de guardar o sábado, porque todos estão alicerçados na Bíblia, não na placa da igreja. Todos estão alicerçados. Vai falar sobre a imortalidade. Todos estão alicerçados, a maioria está alicerçado, sabe que quando morre, o corpo volta para o pó, e o sopro que Deus deu volta para ele e jaz no esquecimento, no sono profundo, não sabe mais nada, nem em cima na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas, nada, jaz no esquecimento, só na volta de Jesus. Então o povo não vai cair. Agora, o que Satanás está introduzindo? Músicas que falam de Jesus. Eu ouvi um louvor aqui, eu estava lá fora, eu estava ouvindo um louvor lindo, 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 uma irmã louvando aqui, mas lindo, uma voz linda, amei. Tanto é que eu estava lá em cima e eu desci somente para ouvir ela cantar, de tão gostoso que era e tão bonito que era o hino. Agora, chegar a cantar rock e dizer que é para Jesus, cantar samba, dizer que é para Jesus, não. Aí você diz assim, estou adorando ao Senhor. Aqui diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E nós tomamos o nome do Senhor em vão, louvando, fazendo esse tipo de coisa. Aqui vem dizendo mais, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que nós vemos hoje, Zé? Quanto a isso daí, nós verdes sabemos, os internautas também, né, sabem, vejam bem, quantos jovens morrem a cada dia aqui em São Paulo, Brasil e no mundo inteiro, né? Jovens de 15 a 30 anos de idade aí. Por quê? Porque desobedecem aos pais, o pai e a mãe. Desobedecem aos pais, desonra, né, o seu pai, sua mãe. Se escutasse a voz do seu pai, da sua, principalmente da mãe, né? Porque eu pergunto para você o seguinte: veja, qual mãe, qual pai que quer o melhor para o filho desse mundo do que eles, do que o pai e a mãe? Ninguém nesse mundo quer o melhor para você. Jovem, né, que estão nos escutando aí, José. Ninguém quer o melhor para você do que sua mãe e seu pai. Ninguém nesse mundo. José, a Cracolândia. Então, olha aí. As pessoas preferem jovens, mulheres jovens, até crianças estão lá naquele meio porque não querem honrar o pai e a mãe. Então, se obedecesse o pai e a mãe, quantas vezes a mãe fala, filho, não vai, o pai, né? Ensina, fala, né, implora, não vai nesse lugar que não é bom para você. Mas você me fez lembrar de uma história onde uma jovem, uma certa vez, ia acampar com os amigos. Você já deve ter ouvido essa história. Essa jovem ia para esse acampamento e a mãe falou, não vai filha, não vai filha.
Não é legal, as pessoas que você vai, elas vão beber, elas vão fazer isso, elas vão fazer aquilo. Não é bom. As suas amiguinhas, elas vão fazer tudo isso. E a irmã, a mãe, era cristã e a filha também de vez em quando ia para a igreja. A filha falou, não mãe, mas não tem nada demais não, eu vou com meus amigos aqui. E aí, tudo bem, como eles iam passar uma semana, eles levaram o alimento, né? E ali, dentro daquele alimento, eles colocaram uma caixa de ovo no banco, lá no porta-mala do carro. E a mãe falou, vai com Deus. E o pessoal respondeu, mas Deus vai no porta-mala. Só se Deus for no porta-mala, porque aqui não tem mais lugar para Deus. Falaram dessa forma. Aquele carro saiu para a viagem. Aquele carro saiu para a viagem, foi. No meio do caminho sofreu um acidente. Todos aqueles jovens que estavam naquele carro morreram. E a cartela de ovo, onde eles falaram para que Deus fosse, não quebrou um. Numa batida onde morreram 4 a 5 jovens, a cartela de ovo não foi um danificado. Não foi um danificado. O jeito que a cartela de ovo, todo mundo, isso foi real. Isso não foi uma ficção, não. Isso foi real. Pediram para que Deus fosse no porta-mala junto com as coisas, porque estava lotado o carro. E justamente naquele local onde estavam os ovos e as malas, não foi afetado. É a desobediência, não dar ouvido à palavra de Deus. Muitas vezes você está dentro de uma igreja e os amiguinhos dizem, olha, vem para cá que aqui é tão gostoso, você larga a mão de ser careta. Aí nós temos aqui as menininhas para tomar uma cervejinha, fumar um cigarrinho, e aí você vai por um mau caminho. Então nós vemos que honrar o pai e a mãe, hoje muitos estão deixando de honrar o pai e a mãe. Para a gente, porque o tempo já está esgotando, Zé, aqui vem dizendo, não matarás, não adulterarás, adultério, não adulterarás. O que é um adultério? Existem vários tipos, né? Existe vários, um deles. Traição, adultério. Você adulterar qualquer produto é um adultério também. Sim. Igual a gente vê esses postos de gasolina, né? Adulterando. Colocando água na gasolina. Adultério também. Não ajuda. Mas eu quero colocar o adultério aqui. Principal, né? Principal, do qual Deus falou aqui. Não adulterarás. Não adulterarás não é ter a mulher do teu próximo. Não é ter o marido do teu próximo. É você. Tanto é que lá no Jardim do Éden, quando Deus constituiu o homem e a mulher, os dois se uniram e se transformaram numa só carne. Mas aí meu casamento não deu certo. Aí eu vou sair. Ela não me adulterou, nem eu, mas eu não quero ficar com ela, não interessa. Eu vou para outra e depois eu vou para outra. Isso é ilícito. Aquele que adulterar já cometeu pecado. E aquele que adulterou com ele também cometeu pecado. E os dois vão para onde? Para o céu? Para o céu ninguém vai, porque enquanto Jesus não voltar a essa terra aqui e buscar, não, né? Ninguém vai. Vai para o pó da terra, aguardando só a destruição total. Julgamento final, né? Gente, o tempo passa. A gente tem muita coisa para falar e não dá para a gente falar tudo. Mas a coisa mais importante aqui, que a gente quer deixar, é a verdade. Leia a palavra de Deus. Não acredite naquilo que o homem disse se não estiver escrito na palavra de Deus. Porque Deus, Ele não quer ver o mal, Ele quer ver sim o bem. Agora eu gostaria de louvar ao Senhor. Aqui mesmo sentado, pode ser sentado mesmo, Jana, pode ser. Então, José, a situação infelizmente está assim. Muitas pessoas estão sendo enganadas e não tomam conhecimento, porque não querem buscar a palavra de Deus. Acreditam no homem, mas não acreditam em Deus. E aí colocam o nome de Deus em vão. Você sonhou, ficou no coração, foi Deus quem colocou. Ele quer muito
ajudar. E se você quiser, a força vai te dar. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo, afinal tudo é possível, pois este Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Se for difícil caminhar, e se você pensar que não vai conseguir, mas Ele vai estar ali a cada passo teu, tomando a tua mão. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo, afinal tudo é possível, pois este Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo, afinal tudo é possível, pois este Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Move as montanhas, se preciso for. Move as montanhas, se preciso for. Amém? Amém. Deus abençoe a você, meu irmão. E conhecereis o que, José? Conhecereis a verdade, E ela? e a verdade vos libertará. Então vamos, irmãos, vamos ler a palavra de Deus, pois ela é a única que traz liberdade. Esteja você onde estiver, se não tiver um conhecimento da palavra de Deus, não buscar a direção do Espírito Santo e andar nos caminhos que o Senhor diz, você vai estar colocando o nome de Deus em vão. E quando Jesus voltar, você vai pedir que as pedras caiam sobre sua cabeça, porque você não vai ter como olhar para Jesus, porque você não obedeceu a Ele. Mas terça-feira que vem, né, José? Nós estaremos mais uma vez aqui. Meu boa noite. Que Deus abençoe, então, a cada um de vocês. E até terça.